Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos conversar sobre os lipídios, o que são, onde podemos encontrar, quais suas características e funções, classificação e curiosidades. Bem, do ponto de vista da biologia, são biomoléculas orgânicas encontradas nos seres vivos. Por exemplo, as gorduras, os óleos, colesterol, ceras e as membranas celulares. Funções biológicas são reserva de energia. Cada 1 grama de lipídio contém 9.000 calorias, enquanto 1 grama de glicídio tem apenas 4 quilocalorias. Ou seja, 1 grama de lipídio tem mais de duas vezes, na verdade, de calorias. Isso faz com que os lipídios sejam a nossa fonte de energia secundária. Na ausência de glicídios, o nosso corpo vai extrair energia dos lipídios. Também são importantes para o isolamento térmico, ajudam a manter a nossa temperatura constante. Então, animais, por exemplo, como baleias, golfinhos, ursos polares, precisam de uma grande quantidade de gordura para conseguir sobreviver em locais frios. Também tem a função de proteção, nos amortecem contra impactos. Por isso que a gente tem uma camada de gordura maior na região abdominal, porque serve para proteger os órgãos internos. Também formam as membranas celulares. As nossas células têm um revestimento chamado de membrana plasmática, que ela é formada por um tipo de lipídio, que são os fosfolipídios, que a gente vai ver lá na frente. E também os hormônios. Os hormônios como testosterona, estrogênio, progesterona, eles são fabricados a partir dos lipídios. Do ponto de vista da química, os lipídios são formados pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. E a estrutura básica deles é pelo menos um ácido graxo mais uma substância álcool. Lembrando que o álcool é um grupo de substâncias, então existem vários tipos de álcoois. Do ponto de vista da física, são substâncias insolúveis em água por serem apolares, diferente da água, que é uma substância polar. Então é impossível diluir essas substâncias em água. A densidade é menor que a da água, por isso o óleo flutua sobre a água. Sobre os estados físicos, elas podem ser encontradas sólidas, que são as gorduras saturadas, e líquidas, as gorduras insaturadas. E como eu falei anteriormente, são isolantes térmicos, mas não só isolantes térmicos, também são isolantes elétricos. Por exemplo, lá em nosso cérebro, as células nervosas, elas são envoltas por uma camada de lipídios chamada de baía de mielina. Essa baía de mielina faz com que os impulsos nervosos sejam transmitidos de forma eficiente. Imagine o nosso cérebro sendo uma rede de fios e essas informações precisam fluir de um ponto até outro. E se a gente não tivesse essa camada de isolante elétrico, a gente não ia ter um fluxo direcionado de informações. Bem, vamos falar sobre a classificação. Nos simples, nós temos os glicerídeos ou triglicerídeos. A palavra tri, esse prefixo, está dizendo que são 3 glicerídeos. Temos as gorduras e os óleos nesse grupo. Por exemplo, temos a manteiga, que é uma gordura animal, o leite, que também possui gordura, as carnes, e de origem vegetal nós temos os óleos, óleo de soja, azeite, óleo de dendê e etc. Temos também os cerídeos, que são as ceras. Por exemplo, a gente tem a cera da abelha, a cera do ouvido. Se você tocar numa ovelha, você vai sentir, você vai perceber que sua mão vai ficar um pouco viscosa, uma espécie de uma resina, que na verdade é uma cera para proteger os seus pelos. E temos também as ceras vegetais. Quando você for no supermercado, que você for comprar maçãs, toque nela e você vai perceber que ela tem uma certa oleosidade. E muitos vegetais vão utilizar essas ceras para se proteger. Essas ceras podem ser tóxicas para outras plantas. Isso faz com que ela não tenha concorrência. Nos complexos, nós temos os fosfolipídios, que vão formar as membranas celulares. Eles são compostos por ácido graxo, um álcool, que é o glicerol, e o grupo fosfato. Temos também os glicolipídios, que estão presentes em membranas celulares lá do cérebro. A composição é por ácido graxo e carboidrato, por isso o termo glicolipídios. Os derivados surgem a partir da quebra de lipídios simples ou complexos.
Por exemplo, nós temos os esteroides. O colesterol está presente lá nas membranas plasmáticas. Temos também os hormônios como testosterona, estrogênio, cortisol. Temos também as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E, K. O famoso ADEC. Essas vitaminas são armazenadas lá no fígado e em nosso tecido adiposo. Nosso tecido adiposo é uma camada de gordura por debaixo da nossa epiderme. Temos também os ácidos graxos livres, por exemplo, o ômega 3, que é o famoso óleo de fígado de peixe. E por último, nós temos os carotenoides, que são os pigmentos da cenoura, tomate, beterraba, os óleos essenciais de limão, de eucalipto. Bem, pessoal, a gente viu que os lipídios são importantíssimos para várias funções em nosso corpo. A falta de lipídios em nosso organismo pode prejudicar, por exemplo, a produção de hormônios como testosterona, progesterona. Então isso pode trazer várias alterações no teu humor, no ciclo menstrual, falta de energia, queda de cabelo, pele ressecada. Então é bom a gente ter uma noção dos alimentos que são ricos em lipídios e saber que eles precisam ser consumidos com certa moderação. Então veja essa tabela aqui: o salmão, a sardinha, as oleaginosas no geral, eles são ricos em ômega 3. Já esses alimentos aqui, eles possuem uma gordura que não é interessante, que são as gorduras trans. A gente viu que as gorduras são sólidas e os óleos são líquidos, com exceção do ômega 3. A gente viu que as gorduras são de origem animal e os óleos de origem vegetal. Mas qual é o problema desses alimentos aqui? Foram óleos vegetais que foram adicionados aditivos para transformá-los em pasta. Então, por exemplo, a margarina. A margarina, na verdade, é o óleo de soja que foi adicionada hidrogênio para transformar aquele óleo numa pasta. Então, cuidado com os biscoitos, as margarinas, os fast foods, os sorvetes. E cuidado também com o excesso de gorduras saturadas, que são as gorduras do bacon, da linguiça, das frituras, dos óleos reutilizados. Quando um óleo ele é submetido ao calor, ele vai deixar de ser um óleo insaturado para se transformar em saturado. E sobre o colesterol, existem dois termos bem populares, né, que é o colesterol bom, o HDL, e o colesterol ruim, o LDL. Para você memorizar de forma mais fácil, é só pensar assim: HDL, H de herói, e o LDL, o L é de ladrão. Ou então, hoje Deus livra e logo Deus leva. Então você escolhe aí o que é que fica mais fácil para você. Mas a verdade é o seguinte: sobre o colesterol, ele é importantíssimo para a produção de hormônios, mas o excesso de alimentos ricos em lipídios vai aumentar a quantidade de LDL. E o que é que o LDL provoca? O entupimento de nossas artérias, né? Que é aquele problema do aterosclerose. Então muito cuidado com as carnes gordurosas, com os queijos amarelos, com os ultraprocessados, que tem aquelas gorduras trans e gorduras saturadas, que são justamente elas, o excesso desses alimentos que eu citei, que pode provocar esse entupimento de artérias. E é importante lembrar que o nosso corpo ele armazena tudo que está em excesso. Se você come muito carboidrato, muitos glicídios, que a gente falou na aula passada, o que vai acontecer é que o teu próprio organismo ele vai começar a transformar esses glicídios em gordura, em lipídios. Então se você consome muita energia e não gasta, você está em superávit calórico e o teu organismo ele vai armazenar para uma possível situação de escassez de alimento, porque nem sempre a gente viveu aqui nesse planeta na fartura. Então se alimentem bem, comam boas fontes de lipídios e não deixem de praticar exercícios físicos para manter seus níveis de triglicerídeos saudáveis. Muito obrigado, pessoal. Até mais.